Olá, turma, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, nós vamos para um assunto novo, que é pontuação. É um assunto que vocês também já conhecem, então não será tão estranho para alguns. Quando a gente fala de pontuação, muita gente vira o rosto, vira a cara, porque não é muito amigo da pontuação. De fato, quando nós estamos lidando com pontos e vírgulas, há uma série de regras que devem ser seguidas, mas estas regras nós precisamos ter em mente, elas visam tornar mais clara a comunicação. Vejam um exemplo na nossa próxima tela. Aqui nós temos uma figura de uma conversa em aplicativo de celular, WhatsApp, e notem que há uma confusão estabelecida aqui. O interlocutor diz: ele faleceu. E o outro, então, o quê? Sério? E então o primeiro responde: não, eu estou te perguntando. Veja que aqui, na primeira frase, ele faleceu, eu deveria ter um sinal de interrogação, uma vez que esse interlocutor está perguntando sobre o falecimento de alguém. No entanto, ele coloca uma exclamação. Aqui nós vemos a importância dos sinais de pontuação. Quando nós estamos falando, nós possuímos uma série de recursos para nos fazer entender. Nós gesticulamos, nós fazemos entonações, pausas, aumentamos ou diminuímos a velocidade da fala ou mesmo o volume de nossa voz. Isso faz com que, oralmente, nós possamos ser melhor compreendidos. Na fala, no entanto, na escrita, no entanto, nós não temos acesso a essa série de recursos. Eles são, portanto, substituídos ou representados, melhor dizendo, pelos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação servem para dar entonação à fala escrita, para estabelecer pausas em alguns momentos e, por fim, dar sentido ao próprio texto. Vários gramáticos falam que os sinais de pontuação fazem parte mesmo da própria sintaxe da palavra, da frase, ou seja, da construção dela. Então vejam que aqui a utilização errônea de um sinal de pontuação ocasionou um ruído na comunicação, uma falha de comunicação. Esse outro é uma postagem de Facebook. Veja lá o que o cara ou a mulher está dizendo. Estou vendendo meu filho, não usa mais, valor R$ 150, entrego. Quando nós lemos a primeira parte da frase, ele diz que está vendendo o próprio filho. Estou vendendo meu filho. Evidentemente, penso eu, essa não era a ideia, esse não era o objetivo da frase. No entanto, note que a ausência do sinal de pontuação ocasiona uma leitura equivocada da sentença. Imagino que o correto aqui, a intenção de quem escreveu seria: tô vendendo, ponto. Meu filho não usa mais com i, ponto, ou vírgula mesmo, valor R$ 150, ponto, entrego. Então veja que se nós estabelecemos algumas pausas em determinados momentos da sentença, ela ganha sentido, um sentido bem diferente do sentido que muitas vezes está escrito. Daí, portanto, a importância dos sinais de pontuação. Tá? Eles não são nossos inimigos, mas visam a que a nossa linguagem escrita ganhe sentido, se organize, assim como nossa linguagem falada. Deem uma olhada nessas duas frases. Na primeira nós temos: levar uma pedra para a Europa, uma andorinha não faz verão. Essa sentença parece completamente despida de sentido. Ela parece completamente despida de significado racional. Parece que as coisas não fazem o mínimo sentido aqui. A mesma coisa nós vemos embaixo. Embaixo nós temos: Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Veja que como nós não temos sinais de pontuação nessas duas frases, nós não sabemos onde fazer pausas em nossa entonação a fim de que a frase ganhe sentido. Nós podemos mesmo ler frases e palavras que estão de uma classe gramatical como sendo de outra. Veja como o estabelecimento de pausas ou a utilização dos sinais de pontuação resolve os problemas nessas duas sentenças. Na primeira, levar uma pedra para a Europa, uma andorinha não faz. Verão.
Veja que esse verão, que quando nós lemos na frase de cima parece ser um substantivo, a estação, né, do ano, verão, quando nós colocamos a vírgula, nós percebemos que ele é, na verdade, um verbo, o verbo ver no futuro. Então, esse interlocutor está dizendo que verão, essas pessoas verão que uma andorinha não leva uma pedra para a Europa. Então, veja que a frase agora ganha algum sentido. Levar uma pedra para a Europa, uma andorinha não faz. Verão. Veja quando eu coloco essa sentença, vírgula, essa pequena pausa, a vírgula marca pausas, bem aqui, a frase ganha algum sentido. A mesma coisa acontece embaixo. Veja só. Aquilo que era Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha, vira Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Veja que na sentença de cima nós lemos sua mãe como se esse sua fosse um pronome possessivo. No entanto, quando nós estabelecemos a pausa adequada, sua se torna um verbo. Maria toma banho porque sua, ou seja, porque fica suada. E então Maria diz para sua mãe que pegue a toalha. Veja que os sinais de pontuação aqui, eles visam a estabelecer um sentido para o texto. Vejam que a função desses sinais aqui é fazer com que os textos ganhem sentido. A ausência dele, como nós percebemos, a ausência dos sinais de pontuação, gera confusão. E é o que a gente vê muitas vezes na fala escrita, é que há uma confusão dos sentidos que se querem colocar, exatamente porque há um mau uso, há um uso inadequado dos sinais de pontuação. Aqui eu trouxe para vocês, apenas a título de ilustração, um trecho dessa obra do Aníbal Machado chamada de Monólogo de Tuquinha Batista. Esse é um exemplo de um texto, que eu peguei parte do parágrafo, não ele todo, mas notem que do começo até o fim não há um único sinal de pontuação, com exceção do sinal de abreviatura ali no TB, mas não há vírgulas, não há interrogações, não há pontos finais nem exclamações. Nós não sabemos onde as pausas devem ser feitas. Notem que nesse texto isso não constitui erro, ok? Como nós estamos aqui diante de um texto literário, algumas infrações da regra podem ser realizadas, ok? No caso aqui, provavelmente nosso autor, o nosso texto, não pontuou para dar ao leitor a liberdade de dar ao texto a entonação que se quer. Tá? Que eu tenho um texto livre, é um texto que pertence ao movimento modernista, então há essa exigência maior do leitor. Então o leitor vai colocar as pausas ali, o leitor vai estabelecer como deve ser lido, ok? Não nos esqueçamos também que esse é um monólogo, a personagem aí, Tuquinha Batista, está tendo seus pensamentos representados pela fala. Eis aí mais uma justificativa pela qual o seu autor não colocou os sinais de pontuação, porque esse texto está representando, muito possivelmente, o pensamento de Tuquinha Batista, o fluxo de consciência dela, o seu fluxo de pensamento. Mas relembro, tá? Esse é um recurso artístico, é um recurso que é bastante utilizado para gerar sentido em textos literários. Textos não literários, como artigos, relatórios e textos de natureza acadêmica, eles não devem fazer uso desse recurso. Bom, existem diversos sinais de pontuação, vocês os conhecem. Nós temos o ponto, os sinais de interrogação, exclamação, reticências, travessões, parênteses e a vírgula. Nós vamos começar hoje o nosso estudo com a vírgula, tá? Eu dividi aqui 3 ocasiões em que a vírgula pode aparecer ou não, e nós vamos fazer esse estudo da vírgula baseado nisso. Nós vamos estudar primeiro o emprego da vírgula entre os termos de uma oração, ou seja, dentro da frase, onde a vírgula aparece dentro da frase. Num segundo momento, nós vamos estudar a vírgula entre orações, quando eu devo colocar vírgula entre uma oração ou entre uma frase e outra.
E por último, casos em que a vírgula não deve ser utilizada. Na aula de hoje, nós vamos nos restringir, para que ela não fique muito longa, ao item A vírgula entre os termos de uma oração. Então veja, o primeiro emprego da vírgula é o seu emprego mais elementar, é o seu emprego mais simples. A vírgula aparece para separar elementos de uma enumeração. Eu falei mais cedo que a vírgula representa uma pausa na fala. Essa pausa na fala geralmente acontece nesses locais em que ela aparece, ok? Então veja, separar elementos de uma enumeração é um dos usos mais elementares da vírgula. Vejam a frase que aparece aqui pra gente, uma frase do Manuel de Barros. Ele diz: li os clássicos e percorri os quinhentistas portugueses. E aí ele cita quem são esses quinhentistas portugueses. Ele diz: Camões, Gil Vicente, Bernardes, Vieira. Veja que ele faz uma enumeração, ele faz uma lista desses quinhentistas e clássicos que ele percorreu. Então, cada um dos itens dessa enumeração deve ser isolado dos demais pela vírgula. A mesma coisa nós temos na sentença de baixo, diz: o IFCE oferece diversos cursos técnicos, como mecânica, eletrotécnica, agroindústria e agropecuária. Veja que, como na sentença de cima, eu também tenho aqui uma enumeração. Tá? Estão sendo enumerados, estão sendo alistados os cursos que essa instituição de ensino oferece. Certo? Então esse é o primeiro e mais elementar uso da vírgula. Nós temos aqui termos coordenados, né? Mecânica, eletrotécnica, agroindústria e agropecuária, Camões, Gil Vicente, Bernardes e Vieira, e esses termos coordenados, esses termos da enumeração, esses elementos da lista, eles devem vir separados um do outro pela vírgula, ok? O segundo emprego da vírgula que nós vamos ver hoje, a segunda função dela é separar o aposto. Caso alguém não lembre o que é o aposto, vamos colocar aqui uma breve lembrança, tá? O aposto é um termo sintático, tá? E ele se refere a um termo que é uma palavra, um conjunto de palavras, uma expressão que é anexada a outra expressão, a outro termo, geralmente substantivos ou pronomes dentro da frase, cuja função é esclarecer, desenvolver ou resumir essa palavra a qual ele se anexa. Tá? De maneira simples, nós podemos dizer que o aposto é uma espécie de explicação, é uma explicação adicional, que pode, inclusive, ser retirada da frase sem comprometimento do seu conteúdo principal. Vejamos a sentença que aparece aqui pra gente. Veja, aqui nós temos Zeus, o deus pai dos mitos gregos, era o comandante supremo do Olimpo. Veja que eu tenho o termo Zeus e em seguida uma explicação, um esclarecimento a respeito de quem era Zeus. A frase nos diz que Zeus era o deus pai dos mitos gregos. Veja que, no entanto, essa explicação, o deus pai dos mitos gregos, ela é uma informação adicional, ela é uma informação acessória. O que a frase está me dizendo mesmo é que Zeus era o comandante supremo do Olimpo. Eis aí o núcleo da minha sentença. Veja que, inclusive, se esse termo, o deus pai dos mitos gregos, for retirado, a frase mantém o seu sentido original. Zeus era o comandante supremo do Olimpo. Veja que o aposto é colocado aqui apenas para esclarecer quem seria Zeus. Então, esses esclarecimentos realizados pelo aposto, eles devem vir isolados por vírgula, tá? No caso aqui, o aposto começa em o Deus e termina aqui em gregos. Então, eu coloco uma vírgula antes e uma vírgula depois, para que o aposto fique separado do restante da frase. Outra sentença.
Pioneiros no estudo da radioatividade, Marie Pierre Curie, ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1903. Veja que a frase, a informação principal que a frase está me dando é que o casal Curie ganhou o Prêmio Nobel nesse ano. Além disso, há uma informação acessória, há uma informação a mais, há um esclarecimento, uma explicação. A frase também me diz que o casal era pioneiro no estudo da radioatividade. Então, essa sentença, pioneiros no estudo da radioatividade, constitui, portanto, um aposto. Daí nós temos essa vírgula depois do aposto para mantê-lo separado, isolado do restante da frase. O terceiro emprego da vírgula aqui para nós é de separar o vocativo. Para quem não lembra do que é o vocativo é o termo, é a palavra que nós utilizamos para chamar algo ou alguém, certo? Sempre que há um chamamento numa frase, esse chamamento é feito através do vocativo. Nós não podemos confundir o vocativo com o sujeito da frase, tá? Só há vocativo quando há um chamamento direto. Vejam aqui na frase que aparece para a gente, fique quieto, menino. Veja que aqui o interlocutor chama o menino, interpela o menino, chamando o menino de menino. Então, esse menino constitui o vocativo e deve, portanto, estar isolado aí com a vírgula. A mesma coisa acontece na frase de baixo. Que é, moço? Tinha formiga na cama? Então vem tomar café. Veja que esse interlocutor chama essa pessoa com a qual ele fala de moço. Tá? Então esse moço aí deve aparecer entre vírgulas, porque ele está no começo da frase, então preciso isolar do restante. Aliás, ele está no meio da frase, então preciso isolar do restante. Uma vírgula antes e uma vírgula depois. Que é, moço? Tinha formiga na cama? Moço aí é o nosso vocativo. Tá? Sempre que houver chamamentos, o vocativo, que é essa palavra, essa sentença através da qual eu chamo, ele deve ficar isolado, tá? Nas orações católicas se diz, né? Ave Maria cheia de graça, vírgula, porque aí é o chamamento, não é? O fiel está chamando a Ave Maria cheia de graça. Então isso é um vocativo, lá na oração deve aparecer uma vírgula. O quarto caso de utilização da vírgula é para separar o adjunto adverbial antecipado. O que é um adjunto adverbial? Nós chamamos de adjunto adverbial qualquer expressão que tem valor de advérbio. O advérbio ele é uma palavra, uma classe gramatical cuja função é modificar outras palavras e expressar algumas circunstâncias, certo? Há diversos tipos de adjuntos adverbiais, bem como de advérbios. Nós temos de afirmação, negação, modo, tempo, lugar e etc. Ok? Na língua portuguesa, o local natural, o local em que esses adjuntos adverbiais geralmente devem aparecer é no final da frase. A estrutura das frases em português pede que esse adjunto adverbial apareça no final da frase. Quando, por algum motivo, ele é antecipado, ou seja, quando ele é colocado no começo ou no meio da frase, ele deve vir marcado pela vírgula, ele deve vir isolado pela vírgula. É o que acontece aqui. Veja, no Brasil, a posse de terra sempre esteve concentrada nas mãos de pouca gente. Veja que eu tenho uma frase, eu tenho uma informação que me é dada, a frase está me dizendo que a posse de terras sempre esteve concentrada nas mãos de pouca gente. Só que eu tenho um termo que localiza, que me dá o espaço em que essa sentença é verdade. No caso aí é o Brasil. Então, esse no Brasil é um adjunto adverbial de lugar. Está localizando o local em que essa frase está designando o local em que essa frase é verdadeira. Então, no Brasil, vírgula, a posse de terra sempre esteve concentrada nas mãos de pouca gente. Vale lembrar que a imprensa brasileira e o uso corriqueiro dos adjuntos adverbiais antecipados não usam a vírgula quando ele é muito curtinho. Se você lê num jornal ou numa revista uma sentença desse jeito, você vai ter no Brasil
a posse de terra sempre esteve concentrada. Apesar de haver uma pausa quando nós falamos, a imprensa brasileira e o próprio uso têm suprimido essa vírgula quando o adjunto adverbial é muito curto, ok? Mas a gramática ainda não prevê esse uso. A próxima frase, veja aí. As grandes mudanças no poder, na história recente do Brasil, têm se dado por meio de golpes militares e manobras palacianas. Aqui eu tenho um outro adjunto adverbial, tá? No caso aqui ele está ligado ao tempo. Veja, quando é que essas grandes mudanças se deram por meio dos golpes e manobras palacianas? Quando foi isso? Foi na história recente do Brasil. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial antecipado. Veja que nesse caso ele está bem no meio da frase. Portanto, ele deve vir isolado por vírgula antes e depois. Ok? Quando esses adjuntos aparecem no final das sentenças, muitas vezes as vírgulas são desnecessárias ou, quando muito, facultativas. Nós também vamos usar a vírgula para isolar o nome do lugar nas datas. Esse é um uso muito simples. Sempre que nós colocarmos uma data, tá, com um local, nós vamos colocar primeiro o local, vírgula, a data. Esse é o modo correto de se utilizar a vírgula nesse caso, tá, para isolar o nome do lugar nas datas. Esse é simples, não tem mistério. E o último uso da vírgula que nós vamos ver hoje é para indicar a omissão de um termo. Muitas vezes, quando estamos escrevendo, alguns termos não precisam ser mencionados, eles podem ser suprimidos. Vocês devem ter ouvido de seus professores de ensino médio que, por exemplo, você não deve repetir uma palavra mais de 3 vezes num texto, levando em conta um texto de 30 linhas. Uma das maneiras de se evitar essa repetição desnecessária de termos é fazer a omissão deles. Em língua portuguesa, muitas vezes, alguns termos ficam facilmente subentendidos e não precisam ser escritos. Quando isso acontece, eu marco essa omissão com uma vírgula. É o que acontece nessa frase. Ele sai agora, eu logo mais. Veja que na última frase, eu logo mais, o interlocutor está dizendo, eu sairei logo mais. Eu deveria ter um verbo ali. Agora, como esse verbo é facilmente subentendido por causa da frase anterior, eu não preciso repeti-lo. Então eu coloco apenas uma vírgula para indicar que ali houve a omissão de um termo. Nós chamamos esse fenômeno de elipse. Nessa frase nós temos a mesma coisa. Veja, no meio do salão, a mesa de jantar, e sobre a mesa, o corpo do preto velho com 2 velas à cabeceira. Note que aqui eu tenho 2 períodos nos quais não há sequer verbos. Veja, no meio do salão, a mesa de jantar. Nós temos subtendido aqui o verbo estar. No meio do salão estava a mesa de jantar. E sobre a mesa estava o corpo do preto velho. No entanto, como esse verbo é facilmente subentendido, ele não aparece aqui. Nós temos apenas a indicação da omissão, que é feita pela vírgula. Ok? Esses são os casos da vírgula entre os termos de uma oração. São os casos mais utilizados. Se vocês consultarem a Moderna Gramática Portuguesa, do professor Evanildo Bechara, vocês vão encontrar uma descrição mais detalhada desses usos, tá? Mas eles todos acabam se resumindo, em sua grande parte, a esses que eu lhes apresentei. Há um outro material também na nossa sala de aula sobre o uso dos sinais de pontuação de maneira geral. Na aula da semana que vem, nós vamos estudar a vírgula entre as orações, os casos em que jamais deve haver vírgula e também o restante dos sinais de pontuação. Ok? As regras para os demais sinais elas são bastante resumidas. O sinal de pontuação que tem mais usos, mais aplicações é a vírgula. Por isso nós começamos com ele, certo? Então semana que vem, aliás, na próxima aula, para alguns de vocês será semana que vem, para outros ainda esta semana, nós vamos estudar o restante das regras que dizem respeito à vírgula. Até mais.